Danilo. Eu vou apresentar o professor Maurício Chiavi, que dispensa apresentações. Na verdade, é um doutrinador por quem eu tenho um carinho muito especial. Lembro-me de ter adquirido a primeira edição do manual dele lá, de processo de trabalho, né? Hoje, já com sucessivas edições, enfim, que é um doutrinador aí consagradíssimo, enfim, muito querido por todos nós. É interessante que às vezes a pessoa não tem dimensão do quanto ela influencia, né, no desenvolvimento intelectual das pessoas. Enfim, quero aqui agradecer publicamente ao professor, e o professor Maurício Chiavi, que vai dizer sobre a penhorabilidade ou não de salário. Ele que é juiz do trabalho do TRT2, professor, mestre, doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC em São Paulo e escritor de diversas obras jurídicas, a quem, antes de passar a palavra, presto uma homenagem a todos os professores, né, na pessoa do professor Maurício Chiavi. Professor, com a palavra. Bom, pessoal, boa tarde, né? Já é boa tarde a todos e a todas aqui presentes, né? Eu agradeço aqui esse convite gentil, esse convite carinhoso aí que me foi formulado, né? Peço desculpas aí, porque eu acabei esquecendo que eu tinha uma aula hoje, né? E tive aqui que fazer um arranjo aqui para conseguir acomodar, né? E essa semana aqui foi uma semana cheia de acomodações, né? Ontem houve uma audiência pública no TRT9 para discutir uma questão processual, né? Um incidente de uniformização que eu também tive que fazer uma ginástica aí para acomodar, mas é uma alegria muito grande aqui participar desse evento, né? Agradeço aqui o doutor Ulisses, né? De forma gentil aí me apresentou, o meu amigo Vinícius, né? Aqui o Danilo, o Leandro, né? Que são aqui os idealizadores desse evento, né? Eu estudei com o pai de vocês, viu, Ulisses? Estudei na PUC em 2005, mestrado, né? O Orlando, né? Uma grande pessoa, né? Nós assistíamos às aulas lá de Direito do Trabalho, no mestrado, né? Foi um período muito bom, né? Um período muito bom. E, então, fica aí esse registro, né? Esse é um curso de execução, né, um seminário de execução, e é sempre importante, né, a valorização da execução, porque execução é o momento da magia, né, que o direito se transforma em realidade, né? O trabalhador, quando contrata um advogado, quando vai à Justiça do Trabalho, ele vai com aquela empolgação, com aquela esperança, né, de receber, né? Quem vai à Justiça do Trabalho não está muito preocupado se o seu caso é importante, se vai virar jurisprudência, ele quer receber, né? Ele quer que o seu direito seja materializado num prazo razoável, né? E a finalidade da execução é materializar, é entregar o bem da vida a quem pertence por direito, e só há acesso à justiça quando o processo é capaz, né? O processo é capaz de entregar aquilo e precisamente aquilo que a parte tem por direito, e é isso a finalidade da execução. Se a execução não acontece, o processo não serviu, né? Não houve acesso à justiça. E agora nós temos aí um risco grande, né? Até porque nós sabemos a dificuldade de se encontrar os bens e existe um risco grande de reconhecimento de prescrição intercorrente, e a prescrição intercorrente ela elimina o processo, e o processo não foi capaz de cumprir a sua missão constitucional. Por isso que é sempre importante conhecer a execução, é sempre importante manejar os institutos adequados, e é sempre importante capacitar as pessoas para lidarem com a execução, principalmente os advogados e as pessoas envolvidas, os servidores da justiça, os diretores, os advogados, os magistrados terem a sensibilidade de enfrentar as questões complexas com segurança, com técnica, com justiça, né? Então, isso é muito importante, que isso seja realizado. O tema que foi colocado aqui para mim, né, dentre
os temas todos são muito importantes, né? Mas a questão da penhora do salário, né? Uma questão aí recorrente na Justiça do Trabalho, faz parte do capítulo da penhora do dinheiro, né? Até porque o dinheiro é o bem que resolve a execução, né? Nós sabemos aqui, todos nós aqui que estamos aqui nessa sala, sabemos que quando nós conseguimos penhorar dinheiro, a execução já está quase toda resolvida. O próximo passo é tentar manter a penhora de dinheiro, e se nós conseguirmos manter a penhora de dinheiro, nós resolvemos a execução. Quando nós não conseguimos o dinheiro, nós já começamos a desconfiar que as coisas, evidentemente, podem não acontecer. É por isso que a penhora de dinheiro, sem dúvida, que é o bem perseguido, que é a penhora que deve ser buscada na execução trabalhista, e aqui abrange também a questão do salário, né? O salário é o sustento do trabalhador, mas o salário é um numerário que pode resolver a execução em determinado caso concreto. Fazendo aqui um pequeno excurso aí, histórico, aí, rapidamente, evidentemente, né? O salário tem as suas garantias, né? O salário tem a proteção constitucional, é crime a sua retenção dolosa, o salário é o alimento, o salário tem natureza alimentar, artigo 100, parágrafo 1º, a linha A da Constituição, e dentre essas garantias do salário, a irredutibilidade, a sua correção periódica, a impenhorabilidade, né? É uma garantia de proteção do salário que está disciplinada pela legislação. O Código de Processo Civil anterior, que era o CPC de 73, ele tinha um direcionamento da impenhorabilidade absoluta do salário. Artigo 649, inciso 4. Apesar disso, a jurisprudência de primeiro grau e de muitos tribunais também estava sendo sedimentada que era possível penhorar o dinheiro, no caso concreto, aplicando os critérios de justiça, razoabilidade e proporcionalidade, no caso concreto, de se penhorar um percentual que fosse razoável, que fosse interessante, que fosse efetivo para a execução e não inviabilizasse o sustento do devedor. Esse entendimento estava sendo construído em primeiro grau. Aqui a 15ª região era bastante simpática a esse entendimento, outras regiões também, mas o TST acabou tendo um direcionamento bastante restritivo à orientação jurisprudencial 153, a SDI 2, firmou entendimento no sentido da impenhorabilidade absoluta e fixando a tese de que verba alimentícia que justificaria a penhora do salário, que falava, então, no CPC, não abrangia a verba trabalhista, né? Foi um entendimento firmado e isso colocou uma pá de cal em cima do assunto. A parte, quando penhorávamos o salário, já vinha direto o mandado de segurança e os tribunais normalmente liberavam. Era o entendimento do TST. Veio o CPC de 2015. Né? O CPC de 2015, ele é melhor que o anterior na execução, sem dúvida que ele é melhor. Aliás, o CPC de 2015, já na sua principiologia, ele tem 2 artigos muito interessantes aí, até mais de 2 interessantes, mas eu destacaria, né, já o artigo 4º, né? Eu destacaria o artigo 4º. Eu só vou pedir a gentileza para vocês me avisarem, né, quando estiver terminando, né, a exposição, né, vocês me avisarem quando faltar uns 5 minutos, né, para eu poder concluir sem tanta rapidez. Né? Veio o CPC de 2015, né, e já na sua principiologia ele tem artigos importantes, né, pelo menos 2 que são de grande importância. O artigo 4º, né, a parte tem direito de obter em prazo razoável solução integral da lide, incluindo atividade satisfativa. Né? Aqui ficou destacado e evidenciado que o acesso à justiça necessariamente passa pelo cumprimento da decisão, pelo recebimento, né? Pela materialização do direito.
Isso é extremamente importante, né? Mauro Capelletti e esses autores que destacam o acesso à justiça, né? O acesso, ele tem que ser efetivo, ele tem que ser capaz de mudar a realidade, ele tem que ser capaz de materializar o provimento jurisdicional, e aqui é a execução que faz essa materialização, essa entrega. E eu destacaria também o princípio da cooperação, né? Que é muito necessário na execução, o artigo 6º, né? Todos aqueles que atuam no processo devem contribuir para que se obtenha, em prazo razoável, decisão justa e efetiva, né? Cooperar entre si, né? Ter uma atitude mais amistosa no processo, uma atitude de cooperação, né? De o processo não ser tão adversarial, tão rígido, tão difícil de se realizar as coisas como atualmente ele é, né? Isso transportado para a execução é o dever do devedor aparecer, né? O devedor apresentar os bens, ou se ele não tiver bens, ele apresentar um plano para cumprimento da execução. Isso é muito raro ainda, não temos essa cultura, né? Então, esses dois artigos são muito importantes aí, nessa principiologia da execução do Código de Processo Civil. E aí nós tivemos especificamente, quanto ao salário, o artigo 833, né? Houve um redirecionamento nessa matéria, mas a matriz continuou sendo a empenhorabilidade, né? Dentre os bens empenhoráveis, do artigo 833 do CPC, que o TST diz aplicar-se ao processo de trabalho na íntegra, né? Instrução Normativa 39, de 2016, as hipóteses de empenhorabilidade do artigo 833 se aplicam ao processo de trabalho. E aí o inciso 4 diz que os salários, os vencimentos, os subsídios, as pensões são empenhoráveis. São empenhoráveis. Mas aí vem a exceção do parágrafo 2º, né? Exceção do parágrafo 2º. O disposto nos incisos 4 e 10, não se aplica a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente da sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 mínimos mensais. Então, aqui há duas exceções: a prestação alimentícia independente da origem e a importância que exceder 50 mínimos mensais. Essa possibilidade de se penhorar o que excede de 50 mínimos mensais é muito rara. Aqui no processo de trabalho, difícil, né? Porque, na realidade, no nosso país, são pouquíssimas pessoas que ganham mais de 50 salários mínimos mensais. Então, isso aqui não resolveria muito a questão no processo de trabalho. Então, ficou aqui essa questão da prestação alimentícia de qualquer natureza, independentemente da origem, né? A verba alimentícia, independentemente da origem. E nós tivemos recentemente, aí, se nós formos fazer uma pesquisa no TST, nós tivemos aí uma mudança de paradigma. O TST, que até então entendia que verba alimentícia, prestação alimentícia não englobava a verba trabalhista, atualmente o TST está entendendo que essa expressão prestação alimentícia, independentemente da origem, abrange verba trabalhista. O TST tem vários acórdons nesse sentido, e isso é uma evolução muito grande aí de entendimento, e nós tivemos aí, eu não consegui ter o acesso ao acórdão ainda, mas eu li a notícia, né, que essa semana, não sei se foi essa semana ou foi anterior, o STJ também firmou um entendimento, teve um acórdão importante do STJ, no sentido de que é possível se penhorar salário para pagamento de honorários advocatícios, né, verba de natureza honorária, né? Que também é o mesmo raciocínio, né? Verba de natureza honorária tem natureza alimentar e, portanto, prestação alimentícia, independentemente da origem, envolve crédito de natureza trabalhista, né? Envolve verba de natureza trabalhista que tem índole alimentar.
Então, isso é muito importante, essa é uma questão muito importante que foi decidida, né? Saber se a verba trabalhista se enquadra em prestação alimentícia, independentemente da origem. E nós temos diversos entendimentos na doutrina nesse sentido, os autores já estão se pronunciando nesse sentido, mas existe também a interpretação que essa prestação alimentícia é só a verba alimentar que decorre do parentesco. Por exemplo, para fins de prisão civil, artigo 5º, inciso 67, para fins de prisão civil, o entendimento do Supremo é de que verba alimentícia é só a que decorre do parentesco, que verba trabalhista não justifica a prisão do devedor. Por exemplo, esse é um entendimento do Supremo Tribunal Federal. Possivelmente o Supremo vai ter que dar uma palavra, que vai ser instado a dar uma palavra sobre a interpretação dessa questão prestação alimentícia, se isso evidentemente vai envolver crédito trabalhista, se não vai envolver, embora seja uma questão processual prevista na lei processual, isso também entrelaça aí com algumas questões constitucionais e possivelmente o Supremo vai dar uma palavra sobre isso, né? Agora, sendo ou não verba trabalhista, essa prestação alimentícia, englobando ou não verba trabalhista, nós podemos sair aí por um outro raciocínio. A primeira questão importante que deve ser colocada. O princípio da impenhorabilidade absoluta foi quebrado. Ele foi quebrado, né? Se pode penhorar parte do salário, nós podemos aí, considerando que nenhuma regra processual é absoluta, considerando que aqui, na Justiça do Trabalho, nós estamos lidando com trabalhadores vulneráveis, hipossuficientes, que a verba tem índole alimentar, pode não ter a mesma natureza jurídica de uma verba que decorre, uma verba alimentar que decorre do parentesco, mas sem dúvida que a verba trabalhista é alimentar, o trabalhador está em estado de necessidade econômica, então nós podemos também construir esse raciocínio à luz do artigo 8º do Código de Processo Civil, do artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e podemos construir esse raciocínio no sentido de que é possível se penhorar o salário mesmo que o valor seja inferior a 50 mínimos. No caso concreto, valendo-se da proporcionalidade, da razoabilidade, da justiça e da eficiência do processo, desses valores constitucionais que estão no artigo 8º do CPC e no artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O juiz, na aplicação da lei, vai atender a circunstâncias do caso concreto e a exigência do bem comum. Então, é possível se flexibilizar de uma forma bem mais tranquila do que era no sistema anterior. Você penhorar uma parte do salário, não penhorar tudo, evidentemente não dá para penhorar tudo. Você vai penhorar um percentual do salário que, ao mesmo tempo, seja útil à execução e não iniba o sustento do devedor. Isso é possível, perfeitamente possível se fazer no caso concreto. O TST tem deferido aí entre 30%, 40% ou até 50%, né? O STJ agora fixou em 30%, que também é um patamar razoável, mas o mais importante não é nem o percentual que pode se penhorar, é se entender que é possível se penhorar, desde que isso seja útil para a execução e não iniba o sustento do devedor. Talvez o mais importante seja isso no caso concreto. Efetivamente, se o sujeito receber um salário muito baixo, é difícil, né? Aí tem situações que não dá para penhorar nada mesmo, mas sendo possível acomodar, sendo possível adotar um entendimento que isso é útil ao processo e que isso não inibe o sustento do devedor, me parece aqui perfeitamente possível que se penhore parte do salário e com o salário, que não deixa de ser uma penhora em dinheiro, não deixa de ser a penhora em dinheiro, isso é o que efetivamente resolve, que dá o resultado que cumpre a missão constitucional do processo de
acesso à justiça e de entrega do bem da vida ao credor que pertence por direito. Só faço um destaque aqui, né, porque a execução é um dever do judiciário, né, não é um favor. Né, o judiciário tem essa missão, né, isso é obrigação do judiciário. Né, a execução é uma obrigação, né, do judiciário. O judiciário tem o dever de materializar, isso é uma das expressões mais fortes do acesso à justiça, né? Como dizia aquele grande processualista, o Calamandrei, né? Todo título executivo contém uma execução preparada. Né? A execução precisa acontecer. Né? A execução precisa, porque quando a execução não acontece, o direito do trabalho fica muito desprestigiado, as pessoas acham mais interessante não cumprir e esperar esses entraves do processo, isso se reflete nas audiências, o reclamante acaba aceitando um valor muito baixo, as pessoas na própria audiência acabam aí com argumentos aí de desencorajar o reclamante, olha, só vai receber daqui tantos anos, se receber, né? Eu uma vez participei até de uma audiência antiga com um juiz classista e numa hora lá o classista falou, olha, se o senhor não aceitar esse acordo, isso vai demorar tanto, até lá o senhor já está morto, né? Então não vai receber, né? Isso é desencanto. Hoje isso é encarado como assédio processual, né? Você desencantar o sujeito, né? E realmente tem dificuldades. Nós sabemos que os números não são favoráveis. Né? Os números não são favoráveis. Sabemos aí que a média nacional aí é de 30, um pouco mais, 30 e poucos % de cada execução, que de cada 10 processos, pouco mais de 3 ou 4 são executados. Né? Então, nós temos que interpretar, no que for possível, a legislação de uma forma razoável, de uma forma justa, mas considerando que a execução ela se faz no interesse do credor. Né? E aqui nós temos um credor trabalhista que precisa receber, que é a parte mais vulnerável, e a execução tem que acontecer, porque a execução trabalhista ela tem toda a sua finalidade social também. Né? A finalidade social que necessária na execução trabalhista. Né? Agora, nesses minutos aqui finais, né, também destaco aqui, né, e aqui o parágrafo 2º destaca também, muitas vezes as pessoas transferem parte do salário para a caderneta de poupança, para outro investimento, né? E o inciso 10 aqui do artigo 833 considera impenhorável, né, esses valores em caderneta de poupança até 40 salários mínimos. Né? Na minha opinião, evidentemente, cada um tem uma opinião, né? Eu penso que se o salário, mesmo que seja verba oriunda do salário, mas se ele tiver uma aplicação financeira, ele pede o status de empenhorabilidade, porque ele não é necessário à subsistência do devedor. Então, faço essa observação aqui, que está no parágrafo 2º. Então, se aqui esse valor, se o devedor tiver um valor numa caderneta de poupança, mesmo que seja um valor baixo, mesmo que seja até 40 salários mínimos, isso pode ser penhorado, porque isso pede a natureza de ser uma verba de subsistência, salvo prova em contrário. Evidentemente, pode ser que o sujeito demonstre ali, olha, está na poupança, mas eu estou gastando esse dinheiro aqui para comprar remédios, para comprar comida, e evidentemente essa presunção pode ser quebrada no caso concreto. Né? Então, eu já parto aqui para o final aqui da minha exposição, né? Destacando a importância desse tema, né? Destacando a importância da penhora de dinheiro, né? E também aqui essas variantes. Né? Hoje nós temos a carta de fiança, o seguro-garantia judicial também, que são providências que são adotadas aí, mas que hoje o impulso da execução é para penhorar o dinheiro, né? Porque o dinheiro não é tudo, mas é só 100%. Né? Então, o dinheiro realmente é o que se busca. E
para se materializar a execução, tanto é que o artigo 835 diz que a penhora de dinheiro ela é prioritária. Né? A penhora de dinheiro é prioritária e hoje existem aí os mecanismos aí legais e também as ferramentas eletrônicas, aí, os aplicativos, né, que se utiliza para busca patrimonial. Então, encerro aqui a minha fala, né, agradecendo aqui a oportunidade, aí, a alegria de estar aqui, né, a importância desse evento, né, a importância do assunto, né, aqui são especialistas que estão colocando aí a opinião sobre cada assunto e agradeço aí novamente esse convite gentil e carinhoso. Muito obrigado, pessoal. Bom, como já era esperado, a palestra espetacular, excelente, para fechar com chave de ouro o período da manhã. É uma honra especial, né, poder receber o professor Mauro Schiavi, o Mauro que é o professor de todos nós que atuamos no processo de trabalho, né? Hoje, os livros dele são as principais referências no processo do trabalho, tanto o manual dele, quanto tanto o manual de processo de trabalho, quanto o manual de execução, de recursos, enfim, agora o de audiência, toda a sua obra nos alimenta diariamente com os conhecimentos. Então, é uma honra tremenda. Tenho certeza que todos que estão nos acompanhando também tiveram suas expectativas mais que atendidas. E eu quero, além de agradecer novamente, eu quero aproveitar aqui para avisar os nossos espectadores que, além do sorteio da bolsa do curso que está em andamento, está prestes a sair, o professor Mauro, ele cedeu, gentilmente, um manual, um curso, melhor dizer, um curso de processo do trabalho. Sua obra, acredito que seja a sua obra que ocupa um lugar especial no seu local de trabalho. E nós faremos o sorteio na parte da tarde. Agora, após o almoço, nós passaremos as instruções. E além do sorteio do livro que o professor gentilmente nos cedeu, nós também sortearemos dois livros que está em pré-lançamento, que foi organizado também pelo Mauro Schiavi. É uma coletânea de artigos sobre a Covid-19, tá? em que eu e o Ulisses, nós participamos como coautores, como colaboradores com artigos nesse livro. E na parte da tarde também faremos a divulgação das regras desse sorteio.